Olá, torcedor rubro-negro que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. Que jogo eletrizante lá no Alto da Glória. Coritiba e Sport acabaram empatando em 3-3 nesta primeira perna da terceira fase, jogos de ida da Copa do Brasil. Um resultado que, levando em conta o torneio, as condições do esporte dentro deste confronto, resultado que pode ser muito bem, né, administrado para a volta, que teve até uma modificação. O jogo que aconteceria dia 25 passa para o dia 26 de abril. De hoje a 15, conheceremos o classificado às oitavas de final da Copa do Brasil na Ilha do Retiro. Desta vez com o mando do esporte, né, depois desse resultado de 3-3, esse empate que alimenta a esperança rubro-negra de chegar às oitavas da competição nacional. Um jogo, minha gente, onde a equipe do esporte, logo no começo da partida, deu impressões de que manteria a sua postura de jogos do estadual e também da Copa do Nordeste. Uma marcação sob pressão, dificultando a saída de jogo da equipe do Coritiba, que por sua vez buscava as jogadas, né, de mais velocidade. Na velocidade pelos lados, com o Potker pela direita, com o Aleph Manga pelo lado esquerdo. Não era uma equipe de muitas trocas de passes, era uma equipe de um jogo direto. E o Sport, nessa tentativa de adiantar as suas linhas, acabou, né, no meio de campo, levando a vantagem e chegando a esse gol. Né, um gol com a participação das três principais peças ofensivas do Leão até então nesta temporada. O Jorginho acha o Luciano Juba encontra num belo passe o Wagner Love, e o Love acaba afastando um pouco da defesa, tirando do alcance do Gabriel e colocando o Sport em vantagem. Só que já nos primeiros minutos de partida, eu observo uma vulnerabilidade no Sport. O lado direito, com a ausência de Eduardo, Everton foi o titular na posição. E eu tenho várias críticas a serem feitas, não apenas ao Everton, mas também à partida que o Sport fez nesta faixa de campo. O jogo de Facundo Labandeira ficou muito abaixo daquilo que a gente está acostumado a acompanhar em jogos de um nível de exigência menor. Hoje, um jogo onde o teste ele eleva a parte técnica, o tático e todas aquelas nuances que envolvem uma partida de futebol, Facundo Labandeira fica a desejar dessa escolha feita pelo técnico Anderson Moreira. E não só ele, né? A gente destacava há pouco aqui a presença do Everton também, que em vários lances isolados acabou originando oportunidades para a equipe do Coritiba, né? Com erros de saída. Os dois gols, inclusive, têm a participação direta do lado direito do Sport. Embora o primeiro gol marcado pelo Aleph Manga, a gente possa constatar que faltou uma marcação dos volantes, né? Tanto o Ronaldo como o Fabinho não apareceram na jogada, mas nesse lance em especial, do primeiro gol, da liberdade do Manga para empatar a partida, foi mais do Ronaldo, né, a falha, do que do Fabinho. O Fabinho tentou cobrir um erro cometido por Everton. Everton, pelo alto, iria perder em vantagem para o jogador do Coritiba, que escorou a bola para o Aleph Manga. O Sabino não afastou, né, de uma forma total, afastou parcialmente. A bola sobra ali na meia-lua, né, da grande área, e o Aleph Manga tem a felicidade de acertar um belo chute e colocar o Coritiba em vantagem. E em pé de igualdade, né, porque a vantagem veio minutos depois. O Coritiba acaba encontrando, né, o segundo gol com o Aleph Manga também, num erro defensivo da equipe do Sport, vulnerabilidade na marcação, né, um meio de campo que precisa ser revisto para a Série B, e hoje foi um teste contra uma equipe com um sarrafo maior. Uma equipe que tem um poderio técnico, um poderio de investimento, se compararmos com equipes do Nordestão e do Pernambucano, poderio bem acima. Então foi um jogo para testar a equipe rubro-negra nesse aspecto. Então o Sport sai perdendo no intervalo por 2-1 e volta com aquela mesma postura dos minutos iniciais da etapa primeira de partida. O Sport marcando em cima, um Sport que
deu a impressão ao seu torcedor que toma aquele esporro, toma aquela chamada de Anderson Moreira no intervalo, e a equipe volta com a mesma pegada, adiantando linhas de marcação, tendo uma postura que a gente viu logo no começo da partida. E chega ao gol do Luciano Juba, né? Numa jogada, né, onde eu até acompanhando a partida, um lance anterior ao gol do Sport, o defensor da equipe do Coxa, ele acaba afastando a bola que ela já estava nas mãos do goleiro Gabriel. Ele origina um escanteio e depois daquele escanteio o Sport fica em cima pressionando até que chega ao gol marcado pelo Luciano Juba. Um empate naquela altura, né, já era um grande resultado. E pela alteração também feita pelo Anderson Moreira. Ele corrige o lado direito, dando a possibilidade de Edinho ser o titular na vaga do Labandeira. O Edinho recompõe melhor do que o uruguaio. E isso abastece a marcação, ajudando o Everton, que não foi bem durante todo o jogo. E em alguns instantes do começo da etapa final, a gente percebe os volantes participando um pouco mais da marcação na faixa direita de campo. Então isso neutraliza o jogo do Coritiba, que é apoiado pelos lados. A gente já sabia disso. Andrei, Lisiero, Bruno Gomes, todos são volantes. Até as modificações feitas pelo Antônio Oliveira é para inserir novos volantes em campo, como foi a entrada do Júnior Russo, que o torcedor do Coritiba acabou não gostando da entrada do jogador, que teve poucos minutos nesta temporada, para a saída de um Andrei que estava bem na partida. Então o Sport chega ao terceiro gol, no segundo gol a assistência já havia sido do Edinho, e no terceiro gol o oportunismo de Wagner Love aparecendo mais uma vez e dando ao Sport a vantagem naquele instante. O Sport começou na frente, tomou a virada, voltou a estar na frente do placar e até os 30 minutos do segundo tempo o Sport tinha a partida controlada. Até que, nesse chamado pênalti de VAR, porque esses pênaltis, eu acredito que em anos 90, anos 2000 do futebol, anos 10, né, desse século que a gente está vivenciando, dificilmente era constatado, era marcado com tanta frieza. Hoje, um lance com um defensor de costas, um defensor, né, com um braço numa posição, né, que meio que duvidosa para a interpretação do árbitro, ele acaba marcando a penalidade. O Aleph Manga teve a felicidade de colocar o Sport em pé de igualdade novamente. Coritiba chegou ao empate, 3-3, depois da cobrança de pênalti. Ressaltar a boa partida feita pelo goleiro Renan, né? Para mim, uma participação de um goleiro que vem ganhando confiança, né, com o passar do tempo na equipe do Sport. Tem sido bastante participativo, né, e é um cara que, com os jogos, né, com a sequência, com a minutagem, vai mostrando seu valor. Foi criticado no começo pela torcida, mas agora, né, vai aí mostrando para que veio, né, e hoje com importantes defesas que garantiram até esse empate na reta final da etapa última da partida. Fez aí pelo menos duas defesas importantes que seguraram o 3-3. E no fim das contas o Sport ainda teve aquela chance com o Matheus Vargas, né? A vitalidade do Gabriel Santos na reta final de partida, quando ele entra na vaga do Juba, né? O torcedor até criticou nas redes sociais a saída do Juba, a saída do Love, mas nitidamente Anderson Moreira já prevendo o ritmo frenético de partidas que o Sport terá pela frente. O Sport já volta a campo sábado, tem jogo no próximo meio de semana pela Copa do Nordeste, são 5 decisões em sequência, então ele optou por esse empate na reta final de partida. Ficou claro, né, que ele sacando as principais peças ofensivas do Leão, ele estava ali abdicando de buscar o quarto gol, ou até mesmo se expor e tomar o quarto gol. A interpretação que eu tive dessa reta final de partida é que o Sport estava satisfeito com aquele empate que muito bem pode resolver no dia 26 diante de seu torcedor. Então 3-3, dentro daquilo que foi o jogo, propostas de se avançar, de chegar com mais perigo à meta adversária. Foi assim o Coritiba, foi assim o Sport. O Sport hoje corrigiu também um ponto que o torcedor critica bastante, que são as chances desperdiçadas, né? Dificilmente a gente vê o Sport com um aproveitamento alto, né? Embora crie bastante, mas quando tem um aproveitamento alto, marca 3, 4, 5, 6 gols numa partida, porque é uma equipe que cria bastante, e hoje foi assim, criou e acabou convertendo, diferentemente de outras ocasiões onde o torcedor tinha essa crítica a ser feita. A gente percebeu que as finalizações hoje tiveram destino
em sua maioria. E no mais, levando em conta o regulamento da competição, colocando ele, né, debaixo do braço, como a gente sempre fala, o regulamento debaixo do braço, o resultado saiu de bom tamanho pela sequência decisiva que o Sport terá pela frente e com a decisão que o Sport fará dentro de casa. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like nesse conteúdo, importante a sua participação através dos comentários e, claro, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Até a próxima!